Gente, boa tarde a todos. Obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui com a gente hoje. É, a discussão de hoje é sífilis congênita, é um dos capítulos mais polêmicos do PCDT. Aí a ideia hoje é a gente estar discutindo esse capítulo. O PCDT ainda pode ser modificado, porque o que a gente quer ter é um consenso. E aí, quem está participando das discussões de hoje será o doutor Mauro Romero, Léo de Passos, que é o moderador, e aí eu passo a bola para você, Mauro, para você fazer as apresentações da discussão de hoje. Olá, pessoal, boa tarde. Essa é uma discussão muito bacana, muito boa, e ainda bem que a gente vive num sistema que tem essa possibilidade de discutir. Nós estamos entre amigos, nós estamos entre colegas, grande experiência. É uma iniciativa muito grande, boa, do Departamento de Doenças de Condições Crônicas, IST, junto com a Sociedade Brasileira de DST e junto com a OMS. Eu até botei, não sei se está dando para ver, mas hoje eu tenho a máscara do treponema. Hoje quem está me protegendo é o treponema. Essa discussão é tão grande que nós estamos aqui há uns 20 minutos, né, meninas? Tem só menina linda, hein? E rapidinho eu já vou sair do circuito. Discutindo, a gente em off aqui, já discutindo. É um tema muito bom. Com certeza, Angélica lá na coordenação maravilhosa, junto com o Gerson, já organizou. Vai ter mais uma atividade que vai poder discutir melhor, um pouco mais sobre sorologias, né, Luiz? Né, Angélica? Sobre esse tema todo de diagnóstico. E eu gostaria, então, de chamar a primeira convidada, querida amiga Maria Bezerra Menezes, da Universidade de Pernambuco, é médica, tocoginecologista, doutora em tocoginecologia pela Unicamp, fundadora do Serviço de Assistência Especializado em DST-AIDS materno-infantil da Universidade de Pernambuco. Atualmente é membro dos comitês técnicos de IST, transmissão vertical do HIV, sífilis, hepatite viral, desse nosso departamento do Ministério da Saúde. É a professora adjunta do Departamento Infantil da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. Como não consegui? Eu gostaria de chamar ao palco a minha querida amiga recifense, que dança frevo como poucas, a nossa querida Luísa Bezerra Menezes, para assumir, então, essa primeira apresentação. Luísa, é toda sua. Um beijo. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu não vou tocar muito em detalhes nessa questão epidemiológica, que já foi abordada na sessão anterior, nas anteriores que me antecederam, e aqui é só para mostrar a íntima relação direta entre a sífilis adquirida, a sífilis na gestante e a sífilis congênita, mostrando claramente que a gente tem que controlar a sífilis adquirida na gestação e, obviamente, eliminar a sífilis congênita. Esse é um compilado dos casos desde 1998, quando a sífilis congênita se tornou de notificação compulsória, e já temos mais de 215 mil casos notificados, chegando a uma taxa de incidência de 9 para 1.000 recém-nascidos vivos, o que está muito além do que a gente considera sífilis congênita eliminada, que seria uma taxa inferior a 0,5 por 1.000 nascidos. Foi obtido desde quando a OPAS, o Brasil foi signatário em 1999,
95 para eliminar a sífilis e cada novas que teria pela instauração dessas web seminários, está traçando os detalhes do PCDT que ainda estão alguns pontos ainda de discussão, e essas webs serão de fundamental importância para a gente ajustar. Mas nesse último PCDT, nós chegamos a uma redefinição do ponto de corte, que seria 1 ano, para separar o que é sífilis recente, envolvendo a sífilis primária, a sífilis secundária, da sífilis tardia, que seria a latência tardia após 1 ano, e a sífilis terciária. E, obviamente, é do conhecimento de todos vocês a curva dos exames treponêmicos e não treponêmicos, começando com um pouquinho maior de sensibilidade do treponêmico, tá? E a possibilidade também de se fazer os testes de identificação do treponema através do campo escuro, naquelas lesões primárias e secundárias que tenham a úlcera e ou a lesão maculopapular exudativa. Tá? Então, aqui mostrando a curva do teste treponêmico, que permanece positiva, em muitos casos, até o resto da vida. Eu digo sempre brincando que seria até a missa de 7º dia, e a curva do VDRL, que é o teste não treponêmico mais utilizado, mas poderia ser qualquer outro, como o LPR, e outros que existem, como o TRUSC, e aí segue. Então, de forma que uma grande dificuldade que se tem no dia a dia é a interpretação destes testes sorológicos. E muitas vezes as pacientes não têm manifestação clínica. Então, na realidade, já que a gente está falando de gestante, esses testes eles devem ser realizados na primeira consulta do pré-natal, no início do 3º trimestre e no momento do parto, ou para um aborto, independente de exames anteriores. Já para rastrear toda aquela possibilidade de ser o paciente estar na fase de latência, quer seja recente ou tardia. Então, tem que ir em busca do diagnóstico sorológico. Aqui só ilustrando a imunocromatografia, que rege aí a orquestra dos exames primariamente a serem realizados, principalmente nas unidades básicas de saúde, no local de difícil acesso, e considerando o gestante, que a gente considera como emergência fetal, quando se está diante de uma sífilis, né, emergência porque o feto pode morrer imediatamente no dia seguinte, se a gente não tratar com mais condutas imediatas, e tendo em vista a urgência de se tratar, considerando, às vezes, a demora de se ter uma sorologia, se fosse tradicionalmente realizado, um VDRL, que às vezes demora um tempo para se obter o resultado, ou mesmo um teste confirmatório pré-pandêmico. Então, a gente se depara muitas vezes com esses cenários que suscitam muitas dúvidas, mas é o nosso dia a dia. Então, se estamos diante de 2 testes, né, o teste VDRL positivo, eu vou sempre me referir ao VDRL, que é o mais comum, utilizado nas unidades básicas de saúde no Brasil de uma forma geral. Então, VDRL positivo e teste rápido positivo é um caso de sífilis que deve ser tratado e repetir o teste não treponêmico, porque este sim vai ser o que vai monitorar a cura do tratamento mensalmente, ou poderia ser uma memória imunológica, uma cicatriz imunológica, mas para isso a gente tem que ter tudo bem registrado, a redução do título que a gente vai ver lá como critério de cura, tudo registrado em prontuário para caracterizar uma cicatriz imunológica. Então, diante de qualquer dúvida, e principalmente se tratando de uma gestante, essa paciente deve ser tratada. No segundo cenário, a gente tem o VDRL positivo e o teste rápido não negativo. Realidade hoje que cada dia menos vai ser vista, porque o nosso carro-chefe inicial, na maioria das vezes, é o teste rápido. Mas nessa situação, caracteriza, na maioria das vezes, um falso positivo do teste não treponêmico, no caso, o teste VDRL. Deveríamos, então, ficar repetindo esse monitoramento, realizar outro teste treponêmico, se a paciente já estava no primeiro trimestre, repetir no terceiro, se estava no terceiro, repetir no momento do parto. No terceiro cenário, a gente tem o VDRL negativo e o teste rápido positivo. Este sim pode ser uma experiência que vivenciamos diariamente, né, uma vez que, mais uma vez, o teste rápido é o primeiro a ser realizado. Pode ser qualquer momento da sífilis. Pode ser uma sífilis recente, pode ser uma cicatriz, pode ser um efeito prozona, se esse paciente principalmente estiver no secundarismo, na fase mais recente, antes de 1 ano da doença. Então, a recomendação é tratar imediatamente, mas para dirimir a dúvida, repetir outro teste treponêmico e diluir o teste não treponêmico para caracterizar que poderia ter sido um efeito prozona. E quando ambos os testes são negativos, pode ser uma ausência de infecção, mas pode ser um período de incubação, uma janela imunológica, a recomendação de repetir a cada 3 meses para rastrear as sífilis que possam ocorrer na gestação, tratá-la adequadamente e evitar eliminar a sífilis congênita. O tratamento
já foi bem elucidado na aula anterior de Mauro Romero, lembrando que na fase recente, né, primária, secundária ou latente recente, dose única 2.400, na tardia ou indeterminada, 3 doses com intervalo semanal, e diante de situações que a gente vai verificar quando rastrear neurosífilis, internar e fazer com penicilina cristalina nessas doses de 12 a 24 milhões unidades dia IV. Outras alternativas existem, mas no caso para não gestantes, no caso da sífilis recente, a doxiciclina 2 vezes ao dia por 15 dias, e na tardia, que na maioria das vezes se enquadra nessa situação, 85% dos casos de sífilis em adultos são na fase latente, e de duração indeterminada seriam necessários 30 dias. E muitas vezes a adesão a esse esquema é extremamente inoportuna, muitos efeitos gastrointestinais, e o tratamento não se faz de forma efetiva. Outra alternativa que poderia ser incluindo gestantes, mas neste caso consideraria de imediato uma situação epidemiológica de sífilis congênita, porque não foi utilizada a penicilina, mas, quiçá, numa situação de desabastecimento que a gente espera que não envolva mais no nosso país, poderia ser feita a ceftriaxona, 1 grama de 8 a 10 dias para qualquer fase da sífilis, 2 gramas IV ou IM de 10 a 14 dias nos casos de neurosífilis, significando automaticamente o tratamento ineficaz, inadequado na gestante. E por falar em tratamento adequado, critério de cura, quando é que a gente deve considerar paciente tratado? Pacientes não gestantes, repetir a cada 3 meses, 6, 9, 12, continuar 18, 24 meses após o tratamento e observando uma queda de 2 diluições em 6 meses, se a sífilis era recente, é considerado um tratamento oportuno, um tratamento efetivo. Se for em 12 meses e no caso da sífilis tardia. Lembrando que esse acompanhamento da gestante deve ser monitorado mensalmente, pode ser até que não ocorra uma redução desse tipo do VDRL, mas não pode subir, porque aí deveríamos retratar se a sorologia subir 2 ou mais diluições, não redução de 2 diluições em 6 meses, na recente, ou 12 meses na tardia, e persistência ou recorrência dos sinais e sintomas. Lembrando de rastrear neurosífilis, se esses cenários, se esses critérios ocorreram sem uma nova exposição sexual, ou nas pessoas que vivem com HIV, independente de exposição sexual. No caso, lembrando não só o tratamento na gestante, que não seja um medicamento não penicilínico, mas qualquer outro cenário que seja um tratamento incompleto, mesmo que tenha sido com penicilina, inadequado para a fase clínica da doença, ou instituído o tratamento nos 30 dias que antecedem o parto, isso é considerado um cenário de tratamento inadequado e imediatamente considerado esse recém-nascido como uma criança com sífilis congênita. Além disso, mesmo que a gente faça tudo correto, mas não identifique, não registre o tratamento, principalmente o controle sorológico pós-tratamento, se não há essa evidência no cartão do pré-natal, no prontuário, em lugar nenhum, obviamente, o pessoal da neonatologia, os pediatras que vão receber esse recém-nascido na maternidade, vão considerá-lo como caso de sífilis congênita retratado. Lembrando que a ausência de informação do tratamento da parceria sexual deixou de ser um critério de notificação de sífilis congênita, mas não significa dizer que esse parceiro não deva ser tratado. Ele deve ser captado, tratado, lembrando que 30% das parcerias sexuais dos últimos 90 dias estão passíveis de serem atingidos com a sífilis. Então, neste caso, deve-se captar este parceiro e tratá-lo, independente do resultado de exames. Primeiramente com uma dose única, e se o resultado for positivo, vai complementar o tratamento a depender da fase clínica que se encontre este parceiro. E aqui eu chamo a atenção para que esse parceiro seja engajado desde o momento do pré-natal. Dá-se muita atenção hoje em dia ao pré-natal do homem, para que ele seja parceiro não só da mulher, mas que ele também seja examinado, faça um teste de sangue, classificação sanguínea, as testagens rápidas para HIV, sífilis, hepatite B, C, enfim, seja também acompanhado. E desmistificando o medo da penicilina, a possibilidade de reação anafilática, esse estudo que já tem um bom tempo, foi em 2013, um ensaio clínico, uma revisão sistemática, juntando ensaios clínicos e estudos de coorte publicados para avaliarem os efeitos colaterais desagradáveis com o uso da penicilina. Vejam que foram mais de 2.700 estudos encontrados, totalizando mais de 3.466.000 pacientes.
das quais 1.244 gestantes, nenhuma reação adversa grave foi encontrada. E na população geral, né, o risco acumulado de reação anafilática foi de 0,002, ou seja, praticamente zero. Tá? E outros efeitos colaterais pudessem ser considerados reação alérgica, mas não anafilática, 0,2, arredondando. Então, diante disso, a gente pode dizer que a penicilina é uma medicação segura, né? Reações tipo essa, de Jerick-Hexheimer, não significam reação anafilática, e sim uma exacerbação, principalmente na fase secundária, né? Uma exacerbação das manifestações cutâneas, que podem cursar com febrícula, ou mialgia, ou astemia, lembrando que, na gestante, pode desencadear, pelo excesso de prostaglandinas, uma possibilidade de trabalho de parto prematuro. Então, ela deve ser alertada quanto a isso, e se acontecer, ela ser orientada a ir para a maternidade, para inibir o trabalho de parto prematuro. E não que isso seja um motivo para postergar ou evitar o tratamento, porque muito mais frequente é um óbito fetal, um óbito neonatal e a própria sífilis com as suas sequelas. Então, a reação anafilática, ela deve ser ponderada, deve ser submetida a uma anamnese criteriosa e não extremamente valorizada, né? Relatar a possibilidade, obviamente, de não fazer a penicilina se houve uma reação anafilática prévia ou lesões cutâneas graves, como, por exemplo, uma reação de Stevens-Johnson. Não sendo isto, procurar detalhes da reação, há quantos anos, se foi com tratamento, qual foi o resultado, por que recebeu a penicilina, se já usou algum antibiótico depois da penicilina, depois desse incidente que ela considera como reação alérgica, quais foram? E lembrando que outros derivados, como a piscilina, amoxicilina, cefalosporinas, podem ter reações cruzadas em torno de 10% reação anafilática, reações alérgicas. Então, esmiuçar essa anamnese, que muitas das pacientes que são encaminhadas para realizar teste de sensibilidade, elas são descartadas com uma boa anamnese. E vejam que, em cima dessa segurança da uso da penicilina, os conselhos federais e regionais de medicina e de enfermagem têm se posicionado favorável ao seu uso, com base, inclusive, na portaria ministerial, que já remonta de 2011, que diz que a administração da penicilina deve ser realizada pela equipe de enfermagem, auxiliares, técnicos ou o próprio enfermeiro, o médico ou farmacêutico, na atenção básica à saúde, não só em clínicas, em policlínicas, em UPAs e em hospitais. Tá? A nota técnica mais recente da COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, diz que a penicilina deve ser prescrita, a enfermagem pode prescrever e a ausência do médico não configura motivo para não administração. E o Código de Ética Médica já informa aqui no seu artigo 1º, que é o artigo que rege o erro médico, destacando aqui a negligência, que é a omissão, não agir, abandonar o paciente, faltar, não fazer o que deveria ser feito, e todos sabem o que deve ser feito diante de uma paciente, principalmente gestante, com sífilis. O artigo 19, voltado para aqueles que têm o poder de decisão, aqueles que têm cargo ou função de direção, eles podem estar infringindo o artigo 19 se não dão as condições mínimas adequadas para o desempenho ético e profissional da medicina. Então, cabe ao gestor, no caso aí, respondendo ao Conselho Federal de Medicina, aos seus conselhos regionais, se ele estiver no cargo de direção, não der as condições mínimas, não promover possibilidade de que esse tratamento seja feito nas unidades básicas de saúde. O artigo 32 veda ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e ao seu alcance. Então, são cientificamente reconhecidos, não há dúvida, não há resistência bacteriana à penicilina mesatina. A penicilina está disponível, é barata, é executível, né? E outros diversos pareceres. Aqui eu destaco este parecer do CREMEP, que mostra que a responsabilidade do médico tem caráter pessoal, ou seja, ele responde por seus atos e por suas omissões. Este parecer do Conselho Regional de Medicina do Ceará já chamava atenção mais especificamente da penicilina, é um medicamento seguro, com taxa de anafilaxia muito baixa, e o médico na assistência básica de saúde deve prescrever, se necessário, administrar. Então, a equipe tem que se organizar, se o enfermeiro não estiver presente, o médico prescreve, medica, administra, e vice-versa. Se o médico não estiver presente, o enfermeiro administra, com base no seu conhecimento, com base na sua análise da paciente. E este mais recente do CREMEP, que especificamente remonta ao tratamento da gestante, mostra que a recusa do tratamento da sífilis adquirida com penicilina na gestante
ainda que nas unidades básicas de saúde não é uma conduta ética. Então, com base em tudo isto, eu repito aos senhores, na aula passada, Mauro chamou alerta para vocês assistirem o filme Heleno, né, um jogador de futebol que adquiriu a sífilis, e eu mostro para os senhores que aqueles que não assistiram ainda esse filme, assistam. Está disponível ainda um filme antigo que mostra a tragédia, o estudo Cobaias, né, que foi o estudo do Tuskegee, foi evidenciado, realizado numa época que, no início, ainda não se dispunha da penicilina, mas ele se postergou até 40 anos após, quando já se tinha o tratamento da penicilina, fazendo experiências com negros. Né? Muitos destes morreram, foi uma coorte de 40 anos, e isso gerou, ao final de tudo, um processo de 9 milhões de dólares, um pedido oficial de desculpas do governo americano, na época, Clinton. E apenas 8 pessoas sobreviveram, dos 600 negros que foram recrutados para esse trabalho, que é um exemplo de tudo que pode ser considerado de não ética e não bioética. Então, eu apelo para que todos evitem fazer nossas gestantes novas cobaias. Nós temos medicação disponível, nós temos conhecimento suficiente para não ter temor para o uso da penicilina de forma correta, o diagnóstico está passível de ser realizado nas unidades básicas de saúde, o pré-natal precisa melhorar a sua qualidade para que a gente evite esse cenário ainda tão gritante na nossa população. Eram essas minhas considerações, agradeço e mais uma vez peço perdão pelo atraso aí na tecnologia, mas acho que ainda cumpri o tempo hábil. Muito obrigada. Então tá bom, Luísa, você deixou tempo para a gente discutir mais, uma brilhante apresentação. É sempre bom a gente estar vendo essa parte técnica, né, científica, mas aproveitar essa parte toda cultural. Eu gostaria de falar, não foi um estudo, né, foi quase que uma coisa muito chata, que foi o estudo de Tuskegee, mas ainda posso lembrar que ainda um pesquisador americano ainda conseguiu fazer algo pior ainda na Guatemala. Também fez o estudo com crianças e o presidente Obama pediu desculpas a esse povo da Guatemala, que também fizeram uma experiência brutal, similar ao estudo de Tuskegee. Queria chamar, então, agora a colega Denise Cardoso das Neves Stargenbock, difícil? Saí errado aí, Denise? Perdoe, tá? Ela é médica pediatra, vou dar aquele cacete de planeta, né? Ela é médica pediatra, atuante na área de pediatria, com ênfase em infectologia pediátrica, em infecções congênitas, mestre em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora assistente de pediatria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora da Universidade Estácio de Sá, membro do Comitê Técnico de Transmissão Vertical do HIV, sífilis e hepatite virais, do de doenças de condições crônicas e ISTs, e do Comitê de Infectologia Pediátrica do nosso eu gostaria de chamar ao palco a nossa querida amiga não, Denise, perdão, mas no final eu boto. Você era para subir aqui ao com Garota de Ipanema. Infelizmente eu errei. Não vou me perdoar, mas no final eu toco a sua introdução, que é uma Garota de Ipanema subindo ao nosso palco. Com você, toda a nossa plateia. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. E a gente vai falar de uma infecção
na criança, que infelizmente tem uma implicação com a morbimortalidade muito grande, é uma infecção das mais frequentes. Oi? Alô? Estão me ouvindo? Alô? Alô? Pode falar, tá ok. Eu estou te Tá ouvindo, eu ouvindo? estou te Tá ouvindo ouvindo? bem. Estou te ouvindo Tá. bem. Desculpa. Então, é uma infecção bastante frequente, com uma implicação muito grande em relação à mortalidade. É uma doença prevenível, tratável, e que, infelizmente, para a gente, uma criança com sífilis congênita representa uma oportunidade perdida de diagnóstico e tratamento adequados na mãe, falha no sistema, enfim. Ainda é uma doença de uma prevalência bastante elevada, infelizmente. Sem dúvida, a gente lida com diversas dificuldades, tanto em relação ao diagnóstico e à interpretação da sorologia materna, aos estágios da sífilis e o tratamento dessa mãe, e os fatores relacionados à criança, como a maioria nasce assintomática, mas vai apresentar um alto risco para sífilis congênita. E a garantia do segmento. A gente tem que garantir realmente o segmento dessas crianças que nascem, né, assintomáticas, mas podem desenvolver a sífilis congênita. Em alguns momentos, a falta da penicilina, que não é o que está acontecendo nesse momento. Então, é uma infecção que na gestação leva a um dano muito grande, ela afeta muito a gestação, ela leva a perdas fetais e neonatais numa proporção alarmante, fora a prematuridade, baixo peso e as consequências disso, além de manifestações clínicas mais tardias e graves. Só para mostrar a importância, foi um trabalho feito da tese lá na maternidade municipal Fernando Magalhães, mostrando a possibilidade dessas mulheres, inicialmente soronegativas, se infectarem durante a gestação. A importância da repetição desse exame, como a Luísa falou. Aqui só para a gente analisar, quando chega uma criança, né, quando você atende uma criança, com essa possibilidade, né, de uma mãe, o que a gente tem que analisar quando você recebe essa situação? Uma mãe com teste rápido positivo, que é um teste treponêmico, com um VDRL de 1/4, que foi realizado no trimestre, ela não sabe quando adquiriu a sífilis e nunca tratou. Que estágio que ela está, como é que ela deve ser tratada? Ela recebeu essa dose de penicilina. Está correto? A criança nasce assintomática, com VDRL positivo e 1/4. Então, quais são os questionamentos que a gente tem que fazer? Como é que a gente interpreta esse resultado de exame materno? Qual é o provável estágio da sífilis materna? Como é que a gente trata essa mãe? Foi correto? Foi inadequado? E o que a gente faz com a criança? Então, são esses passos que a gente deve seguir a partir do recebimento de uma criança que tem uma mãe com sífilis. A Luísa já falou o que é um tratamento inadequado, então o que essa mãe, para ser considerada como tratamento adequado, né, só para reforçar, porque isso é extremamente importante, é o tratamento com a penicilina, é a única que trata a sífilis congênita, é adequado para a fase clínica da doença, como ela já falou, de primária, secundária, precoce tardia. Se esse tratamento, se ela recebeu esse tratamento até 30 dias antes do parto, se isso está documentado e se houve uma queda dos ciclos. E nunca esquecer do parceiro que, pelo menos como tratamento presumível de contactante de DST, apesar de ele ter saído da notificação. Apesar de todo o tratamento correto que essa mãe pode ter recebido, a gente tem o problema da falha terapêutica. Até 14% dessas mães podem não responder ao tratamento por falência, por diversas razões, e esses são os fatores de risco para falha terapêutica. Então, essas crianças devem ser acompanhadas criteriosamente para a gente não deixar passar um caso de sífilis congênita. Uma criança que, a princípio, seria só exposta, mas ela pode ter um alto risco de sífilis congênita de até 14%. A transmissão vertical se faz em qualquer momento da infecção materna, tanto na fase precoce, que é quanto mais precoce a sífilis na mãe, maior o risco de transmissão vertical. Esses exames
né, como a Luísa falou, de testes treponêmicos ou não treponêmicos devem ser realizados, lembrando que eles podem ser negativos ou baixos, tanto em fases iniciais da sífilis, negativos até numa fase de incubação de janela imunológica, e em fases tardias, em que essa mulher não recebeu o tratamento. Lembrando que, apesar de ser uma lesão localizada na sífilis primária, ela faz uma disseminação linfematogênica para o feto, com altas taxas de transmissão vertical. A transmissão é principalmente intraútero, através da disseminação linfematogênica pela placenta, mas o treponema também é capaz de atravessar as membranas fetais. Ele pode ser transmitido durante toda a gestação. Quanto mais precoce a sífilis, maior o risco dessa criança adquirir a infecção, principalmente nos primeiros 4 anos. E ela não é transmitida pelo leite materno. Lembrando que, né, toda vez que a gente tem uma DST, tem que investigar as outras e tem que investigar a infecção pelo HIV nessa gestante. Um recém-nascido de uma mãe adequadamente tratada durante o pré-natal, preencheu todos aqueles critérios, ele nasce, tem o exame físico completamente normal e não tem alterações de títulos de VDRL, não tem 4 vezes esses valores acima da mãe, ele é considerado uma criança exposta a sífilis. Cuidado com essa criança, porque ela pode não ter esses critérios ainda de sífilis congênita, mas se ela evoluir com alterações clínicas ou laboratoriais, ela passa a ser considerada como uma criança de sífilis congênita. Então, é fundamental o acompanhamento dessa criança exposta. Uma criança definida como sífilis congênita é aquela criança, o recém-nascido de mãe, que não tratou ou foi tratado de forma inadequada. Além da exposta, eu já falei que possa vir a apresentar alteração. A congênita recente é quando tem o diagnóstico até o 2º ano de vida, e a tardia, quando esse diagnóstico é realizado após o 2º ano de vida. As alterações clínicas, né, além das alterações anelo, na mortalidade, a prematuridade, o baixo peso que pode ser visto, inclusive durante os primeiros anos de vida da criança, aquela criança que não cresce, não é só a criança que nasce com baixo peso, mas ela não cresce, pode ser uma manifestação clínica da sífilis, a hidropsia fetal não imune e 20% das crianças vão ser sintomáticas. 80% vão apresentar clínica tardiamente. E é tardiamente, né? E muitas, 2/3 delas, vão apresentar sintomas nas primeiras 3 a 8 semanas de vida. Então, é fundamental que essa criança seja vista logo, um segmento precoce obrigatório. E essas manifestações geralmente surgem até o 4º mês. Então, esse segmento é fundamental. O diagnóstico é feito em bases, através do diagnóstico materno, a adequação da resposta ao tratamento, a resposta sorológica dessa mãe, o quadro clínico quando é sugestivo e os exames complementares na criança, com os testes sorológicos comparativos da mãe e da criança, a radiografia de ossos longos, a análise licórica e outros exames inespecíficos. As alterações cutâneas que nós costumamos ver, como o pênfigo palmo-plantar, essa pele descamativa, a esfoliação de unhas com alteração de pânilos, essas lesões são extremamente contagiosas, então se recomenda as precauções de contato. Aqui, gemelares, um pênfigo, exantema vesicular, um pênfigo palmo-plantar importante, a descamação desse bebê, lembrando da enterocolite, do quadro pulmonar relacionado não só à prematuridade, mas com a pneumonia alba também. Então, alteração desses pânelos, um exantema, esse aqui é um exemplo de uma criança com exantema petequial, vesicular com pênfigo e máculo-papular. As manifestações de rinite serossanguinolenta, muitas vezes não é tão claro assim. Muitas vezes é uma criança que tem uma queixa de obstrução nasal crônica. Fiquem atentos para isso. Há fissuras de lábios, de orifícios, rarefação de cílios e sobrancelhas, como a gente vê nessa criança. O condiloma plano e uma dermatite perineal que não costuma melhorar com tratamento específico. Outras manifestações viscerais, mais graves, né, sistêmicas, como a hepatomegalia, a esplenomegalia, a pancreatite. A criança pode apresentar um quadro de enterocolite necrotizante, síndrome nefrítico-nefrótica, é uma causa sífilis
disso, alterações oculares, desde glaucoma, hiporretinite, uveíte, e a linfadenopatia generalizada, mas uma bastante frequente de se encontrar na sífilis é a herpes nuclear. É a icterícia, que pode ser colestática ou por hemólise, a prematuridade, aqui como criança, e lembrando da hipertensão pulmonar, que pode também ser uma outra manifestação. As alterações radiológicas, como a periostite, a osteocondrite, aqui o sinal de herpes, a pseudoparalisia de Parrot, que pode ser por dor, a criança não mobiliza o membro, e a osteocondrite, uma destruição óssea bastante importante aqui. E a gente pode ter alteração radiológica sem as outras manifestações. Por isso a importância da realização da radiografia. As alterações neurológicas, que são graves, quando mais precoces, podem se manifestar semelhante à meningite, e a sífilis crônica meningovascular. Aqui uma criança com uma hidrocefalia, a clínica pode ser de convulsão, paralisia de parcaniano, irritabilidade, e durante a evolução, um atraso de desenvolvimento. Uma outra criança também com manifestações prematuras, com manifestações hematológicas, aqui o resultado dos exames, com plaquetopenia, anemia e uma reação leucemóide. Na sífilis tardia, os estigmas dessa inflamação crônica, como a fronte límpica, nariz em cela, a tibia em sabre, lembrando que, mesmo com o tratamento, a gente pode ter como sequela da sífilis a ceratite intersticial e a surdez neurosensorial, além daquelas articulações. Então, os dentes de molares em amora. Então, todos os recém-nascidos, que as mães têm sífilis na gestação, têm indicação de realizar a sorologia de testes não treponêmicos. Outros exames complementares, além desses que a gente já falou, eventualmente por imagem, o exame oftalmológico, o exame auditivo, não é só o teste da orelhinha, é o potencial evocado auditivo, que é importante para ver a surdez neurosensorial. E a análise licórica a gente considera como neurosífilis um dos parâmetros alterados, ou a célula, ou proteína, ou o VDRL, é um desses, tá? Para a gente considerar, e os valores aqui relacionados ao período neonatal e ao período pós-natal. 8% de crianças que têm alteração de líquor com neurosífilis podem não ter manifestação clínica no momento do diagnóstico. Então, quais são as dificuldades de diagnóstico que a gente tem, né, na criança? A maioria nasce assintomático. O exposto, ele pode não estar infectado, mas ele também pode estar infectado. Daí a importância do acompanhamento. E talvez de até exames, né, nessa criança, no momento que você possa garantir isso. Os testes de detecção de IgM têm muito baixa sensibilidade. Os anticorpos maternos passam pela placenta e podem ser anticorpos da mãe ou da criança. Né? Então, a gente tem essa dificuldade, tem que acompanhar com a sorologia. A gente tem uma dificuldade grande de ter esses títulos maiores. Não tem dúvida que se a criança tiver os títulos de VDRL maiores do que o materno em 2 diluições ou 4 vezes, ela tem sífilis, ninguém tem dúvida disso. Mas a ausência disso, a ausência desse critério, não afasta o diagnóstico de sífilis congênita. É um exame de muito baixa sensibilidade, e é específico, mas ele tem pouca sensibilidade. Então, atenção quando a gente vai usar esse critério, porque pouquíssimas vezes a gente vai encontrar isso. Se encontrar, não tem dúvida que é assim. E, eventualmente, a gente pode ter uma criança com sífilis, que a mãe e a criança tinham uma sorologia negativa no momento do parto, estarem em janela imunológica. O tratamento neonatal de escolha é a penicilina, 50 mil unidades por dose é para qualquer penicilina, o que muda são os intervalos e a via de administração, a cristalina e a procaína, que é intramuscular. A escolha da cristalina é para aquelas crianças com sífilis congênita que tenham neurosífilis ou que precisem do acesso intravenoso para fazer a administração, com ajuste de dose após os 7 dias de vida. Lembrando que esse tratamento é de 10 dias e uma aplicação de injeção recém-nascido intramuscular por 10 dias pode ser doloroso. Então, a gente pode, muitas vezes, optar pela cristalina. A penicilina benzatina na criança com sífilis congênita, ela só tem a indicação
para as crianças que você vai garantir o acompanhamento e é uma mãe que não tratou ou foi tratada de uma forma adequada, em que todo o exame físico e laboratorial está normal e o teste não treponêmico é não reagente. Fora do período neonatal, a penicilina continua sendo tratamento de escolha, cristalina ou procaína, dependendo do acometimento do sistema nervoso central, lembrando que, eventualmente, a gente tem que confirmar se é congênita, faz os exames da mãe e fica aqui na história, avalia também a possibilidade de abuso sexual. Quando a gente não tem a possibilidade de punção lombar, a gente trata como neurosíntese. Toda vez que a gente interrompe um tratamento, um dia de tratamento, tem que reiniciar, então lembrar de ajustar o horário no depois da primeira semana de vida e não esquecer nenhum dia, senão volta tudo do zero. E toda vez que a gente não puder garantir o acompanhamento, a gente está autorizado, né, a fazer um esquema de tratamento intra-hospitalar, de uma doença que é curável, né, e previne as consequências, e a gente tem uma droga disponível, que é a penicilina. Se a criança tem sepse e você vai tratar essa sepse com um aminoglicosídeo, né, associado à penicilina no lugar da ampicilina. Alguns aspectos desse fluxograma estão em revisão ainda, principalmente em relação às mães que são consideradas adequadamente tratadas, está pequeno de ver, está acessível no manual, mas só para falar para vocês que tem alguns aspectos em revisão. Tá? A mãe que é tratada de forma adequada, e na realidade houve uma falha terapêutica, e a criança tem clínica, ou tem uns títulos de VDRL maiores do que 4 vezes dela, ou acima de 2, mas não tem dúvida que ela é um caso de sífilis. A criança que tem um título negativo, que tem um VDRL negativo, ela é considerada uma criança exposta, e questionamento está aquela criança que não tem esse título tão alto, né, quanto não tem esse título acima do materno, 4 vezes ou só uma diluição, e essa criança não seria submetida a exames de investigação. Né? Será que isso é seguro? A gente tem que se questionar em relação a isso, isso é um aspecto que está em discussão. Então, a gente tem que pensar com muito cuidado em não perder oportunidades, não é necessário, né, o tratamento de uma criança exposta, que é assintomática, que foi adequadamente tratada, mas que não tem os títulos maiores do que o da mãe, só positivo ou até acima de uma diluição? Será que isso é seguro? Ela vai conseguir ter realmente um segmento e realizar os exames, caso ela venha apresentar critérios de sífilis congênita na unidade básica, com garantia, né, num tempo hábil, menos de um mês de vida? A gente tem que ficar bastante atento a isso e ser bastante cuidadoso em relação a esses aspectos. Em relação a mães com sífilis, que também é outro questionamento que a gente está falando, de cicatriz, tem mães que foram adequadamente tratadas, que estão com os títulos estáveis há bastante tempo. Essa criança, será que não precisaria fazer o VDRL? Por que não? Você afasta completamente o risco de reinfecção dessa mulher? Então, é de bom senso a gente fazer o VDRL em todas as crianças que nascem de mães com sífilis. A criança, o recém-nascido de mãe que não tratou, ou que foi tratado de forma inadequada, vai realizar todos os exames que nós falamos, punção lombar, radiografia, os exames inespecíficos, ele vai receber a penicilina cristalina ou procaína, se ele tiver alguma alteração no exame ou a sorologia é positiva, aqui não se colocou título, e valores de títulos, e se ele tiver esses exames completamente normais e tiver um teste não treponêmico negativo, nessa criança a gente pode considerar a aplicação da penicilina estatina, contanto que tenha uma garantia de acompanhamento. Então, para a gente terminar, o segmento ele deve ser rigoroso pela puericultura, mensal no primeiro semestre, bimensal no segundo semestre. Esse exame físico deve ser feito com cuidado, procurando todos os sinais de alguma alteração. O acompanhamento do desenvolvimento psicomotor é fundamental nessa criança, e de crescimento também, além das outras possibilidades. Esses são os períodos, né? O VDRL deve ser realizado
com esses intervalos, eles devem ser feitos até a gente ter 2 exames negativos. Uma criança que não está infectada ou que foi tratada adequadamente vai ter redução desses títulos de VDRL aos 3 meses e vai estar negativo obrigatoriamente aos 6 meses de idade. Se essa criança não infectada exposta, não tiver com esse exame negativo, aos 6 meses ela deve ser reinvestigada. Se houver aumento dos títulos ou não negativar, até os 18 meses, que ainda pode ter algum anticorpo materno, a gente tem que reinvestigar e tratar. A avaliação oftalmológica, pelas alterações oftálmicas neurológica e audiológica com DERA, com potencial evocado, está recomendado ser semestral por 2 anos, mas a gente sabe, na prática, que não consegue, mal consegue fazer um por ano, né, é bastante difícil, não é facilmente disponível na rede a realização desses exames. Então, a sua avaliação clínica é muito importante. Se tiver líquor alterado, repete a cada 6 meses, e se tiver um teste treponêmico depois dos 18 meses positivo, vai finalizar o caso, vai confirmar o caso, mas a ausência disso, né, desse critério, não afasta o diagnóstico da sífilis congênita, porque até 80% dos sintomáticos podem ser negativos nesse momento. Então, para terminar, a gente tem que avaliar criteriosamente todos os dados da criança exposta. Qualquer dúvida ou qualquer impossibilidade, a gente investiga e trata. É sempre melhor pecar pelo excesso, no caso da sífilis, do que pela omissão. Na falta da penicilina cristalina, no momento não está faltando, está tendo penicilina cristalina, mas nós passamos alguns anos com a falta da penicilina cristalina. Pode-se usar a procaína, apesar de não ser a melhor para o sistema nervoso, mas se faltar a penicilina, pode usar a procaína. E se faltarem as duas, né, a gente pode até usar o ceftriaxona, mas não tem nenhum estudo em recém-nascidos ou crianças tratadas com ceftriaxona para sífilis congênita. Essas crianças, no caso de falta de penicilina, devem ser monitorizadas para qualquer falha terapêutica. Então, o segmento é fundamental. Então, nós devemos considerar sempre as diretrizes com maior sensibilidade, numa doença que tem alta mortalidade, morbidade e com sequelas graves, né? Principalmente, além das físicas, auditivas, visuais, neurológicas e estigmas. Né? Então, é fundamental um diagnóstico materno com tratamento adequado, o diagnóstico da criança também e o segmento desse binômio mãe. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Agora entrando a música para minha colega Denise. Agora você pode ir pro caminho, né? Caminho do mar, dar a sua passeada depois. Denise, parabéns. Obrigada. Parabéns. Mais uma vez, um bom momento. Eu não vou ficar enrolando muito, porque tem já uma pergunta. Tem já uma pergunta para a Luísa, enquanto eu recebo as outras para você. Queria apenas dizer, né, como é importante toda essa dinâmica. Luísa, você está ouvindo? Estou sim, Mauro. Tá. Parabéns, Denise, por apresentação. Parabéns para as duas. Parabéns, adorei. E para o grupo de apoio lá, Brasília, que está fazendo todo um trabalho muito bacana. Queria dizer que é uma doença assim, que merece uma atenção muito grande, muito boa. Vale a pena, qualquer que seja a especialidade, estudar um pouco mais. É uma doença que engana tanto, que você pode ter um teste não treponêmico, não reator, um teste treponêmico não reator e ser uma... Né? Em 10 ou 5 ou 15% de
paciente, por exemplo, com sífilis terciária, sífilis tardia, ou raros casos que não respondem. Então, é muito importante isso. E, por causa disso, é importante lembrar que no dia 25, segunda-feira que vem, teremos um simpósio extra só sobre o diagnóstico laboratorial da sífilis. Continuaremos em quartas-feiras, 14 horas, mas no dia 25 voltaremos ao tema para poder estar discutindo. Porque, olha, em 20 minutos não dá, é só para dar uma chamada de atenção. Luísa, primeira consulta de pré-natal, primigesta, 25 semanas, VDRL 1, 2, já tratou sífilis com penicilina benzatina há 4 anos, não tem parceiro fixo de imediato, mas claro que teve um parceiro há 29 semanas ou 30 semanas, né, para poder ter engravidado e estar hoje com 25 semanas. Qual a melhor conduta para proteger esse neném? Ou seja, uma primogesta, VDRL 1/2, tratou há 4 anos, não tem como avaliar o parceiro agora, você, sendo essa gestante, qual uma conduta que você preconizaria? Eu estava falando que a gestante com sífilis é uma emergência fetal. E, na dúvida, resumo da ópera, na dúvida, tratar esta gestante. Eu não vou ter tempo hábil de fazer uma investigação se esse título está ascendendo, que pudesse ter negativado do tratamento que ela fez anteriormente há 4 anos. Pode ser uma cicatriz imunológica, pode, com títulos baixos, mas pode ser uma sífilis em ascensão neste momento agora com este atual parceiro. Então, eu estou diante de uma gestante com VDRL positivo. Eu faria o teste treponêmico, e vai certamente dar positivo, porque o teste treponêmico fica positivo para o resto da vida, na grande maioria das vezes, mas faria também uma repetição desse VDRL. E se a gente estiver diante de uma sífilis recente, esse VDRL está em plena ascensão. Então, é de se esperar que ela retorne com VDRL mais elevado. Então, aí eu continuaria o tratamento, eu não faria simplesmente uma dose única de penicilina benzatina, considerando que ela se infectou recentemente. Eu não sei o que se passou, né, nesses 4 anos que ela tratou essa sífilis do passado e este parceiro atual. Há quanto tempo está com ele? Você falou mesmo que ela não tem parceria sexual fixa. Então, ela pode simplesmente estar com a outra sífilis. A recomendação, em se tratando de uma doença de saúde pública, é tratar novamente essa gestante. Eu só posso caracterizar que é uma memória imunológica, uma cicatriz imunológica, se ela tivesse registrado isso em prontuário, e este VDRL fosse 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, sempre 1/2, e ela estivesse agora novamente com este mesmo VDRL 1/2. E mesmo assim, como houve mudança de parceiro, ainda caberia uma dúvida, né, se é que ela não se reinfectou novamente. Mas, repito, eu trataria novamente, repetiria os exames para dirimir quaisquer dúvidas e registrar tudo em prontuário. Perfeito, Luísa. Raciocínio e conduta lógica, sensata de quem tem experiência. Eu só gostaria, só para poder falar para os colegas, quando você fala que vai repetir, provavelmente, só para eles ficarem atentos, que o seu exame pode ser feito agora em outro laboratório diferente do que ela trouxe 1/2. Só para botar aí o seguinte, até semana que vem nós vamos falar mais sobre isso, aposto. Que o colega parta desse novo para poder o controle ter com o mesmo laboratório. Porque quando você repetir, eu não vou me surpreender se no novo laboratório seu vier 1/1 ou vier 1/4. Então, para ele parar e seguir agora e falar, eu agora quero colher nesse laboratório, é o meu. Aí o outro fala, Mauro, você está querendo muito que seja no meu laboratório. Dá para fazer. Dá para você mandar
para o laboratório do seu acompanhamento, para que você, não supervalorize e não dê sífilis para ela todo dia, e nem, como você muito bem falou aí, caia no erro de ela estar com uma sífilis tardia, estar numa latência tardia, e aí vai machucar esse bebê. Então, só esse lembrete, entendeu? Mas, deixa eu passar. Quer complementar alguma coisa? Não. Perfeito, Mauro. Eu só queria chamar a atenção, eu acredito que tem um público bem eclético nos assistindo, fazer uma diferenciação do que é diluição, do que é titulação e do que é diluição. Então, assim, às vezes a gente fala, subiu 4 vezes, sabe? Subiu 2 vezes. Então, sempre o critério de tratamento é diluição, 2 diluições, tá? Ou 4 vezes. Então, subiu multiplicar 2 diluições ou 4 vezes, retratar. Caiu 2 diluições ou 4 vezes, cura. Né? Se essa redução ocorreu em 6 meses, é considerado cura para aquelas sífilis recentes, sífilis sintomáticas, fases primárias, secundárias, ou se você tem certeza que a infecção é até 1 ano. Se não tem certeza, você tem que esperar essa redução em até 1 ano. Por isso que é importante acompanhar essa gestante mensalmente e, após a gestação, continuar o acompanhamento até 1 ano para confirmar que ela realmente foi tratada ou não. Deixar tudo isso registrado em prontuário. Eu lembro mais uma vez, o prontuário é a nossa proteção, que é o documento da usuária. Né? Então, para que haja uma comunicação entre os diversos profissionais que vão assistir essa mulher. Sim, não ter vergonha de escrever, porque muitas das vezes um cartão de pré-natal, uma bagunça, uma letra. Então, pessoal, vamos dar atenção a isso, a gente precisa andar. Convite para essas coisas que o Luiz já falou, de 2 diluições, de titulação. Eu acho que semana que vem a gente vai ter um seminário muito bacana para poder botar isso mais à pauta. Denise, para você, vai vir uma pergunta de uma colega da Mônica Dias, de Buenos Aires, dos nossos colegas argentinos de Buenos Aires, e ela fala o seguinte: perante o diagnóstico de laboratório de sífilis congênita, consultou se há tenido experiência de determinação de IgM em recém-nascidos. Acho que você tocou nesse assunto, mas ela bota até o nome da marca, a Luísa, algo de IgM, a gestante, tudo bem, se cabe ainda alguma coisa nesse sentido. Então, a IgM, ela não é utilizada para, se ela for positiva, se tiver disponibilidade, ela for positiva, ela vai ajudar, mas não vai ser a IgM positiva que vai definir o critério de manejo da criança. Né? A gente vai usar os títulos não toponêmicos do VDRL, a gente não tem experiência, não tem essa disponibilidade, principalmente nos serviços públicos da IgM, não é facilmente disponível, não é considerado sensível. Então, para manejo da criança, a gente vai utilizar muito mais aqueles critérios que a gente falou, dos testes trifonêmicos, do título, da negativação, do acompanhamento clínico, do que a IgM. E outra coisa é que a gente pega, às vezes, crianças com sífilis congênita, em que durante a gestação pediram e usaram como critério de diagnóstico na gestante, até a Luísa deve comentar isso, a IgM positiva. Se a IgM na gestante não for positiva, consideram como se não fosse infecção aguda. Isso é um erro. Né? Não se usa IgM, como se usa para outras infecções, IgM e IgG, principalmente na gestante, para você definir se é infecção aguda ou se não é. É dinheiro gasto à toa, né, desnecessário, e não deve influenciar a conduta no manejo dessa gestante. E, por outro lado, se usam isso, a gente acaba pegando a criança com uma infecção congênita. Já foram algumas vezes que nós pegamos em serviço público até, na gestação. Em criança, a gente não tem a disponibilidade da IgM, a gente não usa isso para critério de conduta. Eu assino embaixo, na gestante não há recomendação nenhuma, assino peremptoriamente, nem na gestante, nem recém-nascido. No caso de sífilis, a IgM
não favorece em absolutamente nada. Além do que, essa IgM teria que ser tratada para poder confirmar realmente que seria uma infecção aguda, recente. Isso não existe nos guidelines brasileiros, em momento nenhum, e neste novo PCDD nem se fala disso. Então, isso não é para fazer TABS, IgM ou IgE. Tá? A gente nem recomenda o FTABS, sim, um teste rápido, para ter uma uniformização com o protocolo que está sendo utilizado para o SUS. Pode-se utilizar o FTABS, caso esteja disponível nas privadas e outros testes correspondentes, mas sem distinção de seja IgE ou IgM, porque eles não corroboram absolutamente nada no terapia diagnóstico e muito na definição terapêutica para acompanhamento. Luísa, eu queria falar que é o terceiro que vai assinar embaixo, tá bom? Então, as duas meninas lindas assinaram, e o menino aqui, meio feiozinho, vai menino treponêmico. O menino treponêmico, obrigado. O menino treponêmico vai assinar. Pessoal, não, a partir do dia 20 de maio de 2020, por favor, não gaste, as doenças não são iguais. Uma de vocês já falaram, não gastem dinheiro. E só uma coisa também que eu gostaria de dizer, Luiz, é que o Brasil, a gente tem, no mínimo, em termos de Brasil, 30% a 35% das pessoas, dos colegas, atendem medicina suplementar. Então, às vezes, a gente fala, teste rápido, e os colegas não... Por exemplo, Niterói, quase 50% de Niterói é medicina suplementar, e a gente também deve ter cuidado desses colegas. O que a Luísa está dizendo é o seguinte, é um teste treponêmico, ponto. O teste rápido tem a facilidade de você estar ali, né? Você está fazendo, mas mesmo assim, eu conheço o serviço público, o teste rápido às vezes é segunda, quarta e sexta, quarta e quinta, faz depois da parte da tarde, enfim. O que a gente está falando com teste rápido é um teste treponêmico. O colega que está fazendo pela medicina suplementar, entenda que é um teste treponêmico. Semana que vem vamos falar mais sobre isso para poder estar passando a limpo, ok? Eu recebi uma mensagem que a Carmen, de São Paulo, uma palavrinha. Carmen, você está por aí? Qual a música que eu vou botar para você, Carmen? Pode ser a de Bizet, né, Mauro? Como é que se escreve isso? Gente, eu queria parabenizar a apresentação das minhas duas queridíssimas colegas, a Luísa e a Denise, foram excelentes. Mauro, como sempre, muito bons comentários. Eu queria aproveitar e fazer pequenos pontos que eu acho que são importantes para a gente ressaltar, como tem um público grande assistindo, muita gente da atenção básica, muita gente de vários serviços, lembrar que, como a Luísa falou, a gestante ela é acompanhada mensalmente no pré-natal, mas depois que nasce o bebê, lembrar de fazer o segmento da puérpera, e aí aquele segmento, como ela colocou, como uma pessoa que não tem sífilis, a cada 3 meses, né, até você poder dar alta cura, não esquecer dessa mulher depois que ela pariu. Eu acho que é importante lembrar que tem que ser encaminhada essa puérpera para segmento na atenção básica. Eu queria reforçar a aplicação da penicilina na atenção básica, que a Luísa também já colocou, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia de Covid, não ficar mandando para um outro serviço, né? Eu atendo numa unidade básica de saúde, não vou mandar tomar penicilina num PS. Por favor, utilizem a própria unidade básica, façam a aplicação no seu próprio serviço. Também queria aproveitar e lembrar que nesses tempos de Covid, quando a gente optar para fazer o tratamento do recém-nascido com a penicilina procaína,
que a maternidade faça essa vinculação da criança no serviço de atenção básica, antes da alta, porque a gente está com muito receio de perder, já normalmente, sem Covid, nós temos um problema sério de perda de segmento, tem estudos que mostram 60% de perda de segmento, outros mostram percentuais mais elevados. Então, agora, com essa situação da Covid, em que os serviços estão atendendo muitos casos, principalmente nas grandes cidades, nas capitais, que a gente vincule, se for tratar na atenção básica com procaína, vincule essa criança para que a atenção básica saiba que ela existe, possa receber e faça efetivamente o tratamento adequado, né? Assim, de acordo com um determinado fluxo dentro do serviço para evitar o risco da mãe e do bebê diante desse cenário atual. E não esquecer de fazer o segmento dessas crianças também expostas, ou das crianças com sífilis congênita, mesmo durante a pandemia. Elas precisam ser seguidas, precisam ser realizados os exames, nem que seja você reinventar, né, como fazer melhor, como é que eu posso fazer uma situação com menor risco para esse binômio mãe-filho nesse momento de pandemia, né? Então, eu queria só chamar atenção para esses pontos que eu acho interessantes. Acho que foi excelente, concordo assim, com a questão que a Denise coloca da mãe adequadamente tratada, de crianças que possuem testes VDRL iguais, ou um título maior que o da mãe, ou menor que o da mãe. A gente precisa tomar muito cuidado com esses bebês, além do segmento ser importante, a gente tem que investigar, porque a gente sabe que às vezes a investigação na atenção básica não é tão perfeito, a maternidade ela é melhor para captar essa investigação, e a atenção básica às vezes pode ter mais dificuldade, e a gente precisa tomar um pouco de cuidado em deixar muita responsabilidade para ela, né? Então é isso, gente, parabéns, muito obrigada pela oportunidade de fazer esses comentários. Que também ficou batido. Não, o IgM morreu, o IgM não se faz. Isso, acabou. Não é para se fazer. Está proibido. Não é para fazer. Pronto, IgM está proibido. IgM e sífilis não tem sentido. Eu queria aproveitar na fala de Carmen, que a gente está tendo uma falha no pré-natal maior do que habitual nessa era de Covid. Né? Então, lembrar que as mulheres não podem deixar de fazer o pré-natal, porque estamos vivendo uma pandemia de sífilis. Há ainda a possibilidade de você intercalar mais essas consultas pré-natais. Mas no caso da gestante que seja descoberta com sífilis, isso não se aplica, porque ela precisa ser monitorada mensalmente. Aquela paciente de risco habitual, sem nenhuma comorbidade, você pode até intercalar, fazer um monitoramento, utilizar os agentes comunitários, na população mais favorecida, utilizar a telecomunicação, teleorientação, teleconsulta, e manter uma consulta presencial a cada 2 meses. Mas no caso da sífilis, a gente tem que monitorar mensalmente. E, assim, eu sei que foi uma colocação muito passando da Denise, uma preocupação da Carmen, no tocante à gestante considerada adequadamente tratada, e esse recém-nascido que nasce bem, com VDRL não reagente, ou no máximo reagente, não chegando a 2 títulos superiores do que o da mãe, e seria considerado como uma criança exposta. Lembrando que a possibilidade desta criança ter sífilis congênita é 1%. Eu acho que cabe uma reflexão. Mais perto, Luiz. A gente entende a preocupação das pediatras, mas a gente tem que ter um cuidado também no tocante a onerar o serviço de saúde e a postergar uma alta, provocando superlotação nas já superlotadas maternidades. Então, obviamente, ratifico o que Carmen falou, tem que fortalecer esse vínculo maternidade, unidade de saúde da família. Mas não creio que seja a estratégia do Ministério da Saúde, como foi posto no PCDT, que a gente faça toda a abordagem laboratorial numa criança que se enquadre no critério de filho de mãe adequadamente tratada, com exame físico normal e com o título de VDRL deste recém-nascido
que não ultrapasse 2 títulos da mãe. Então, seria considerada uma criança exposta. Então, o segmento, na minha ótica, na visão do que foi feito pelo PCDT, pelos consultores, é que estas crianças podem ser acompanhadas na unidade de saúde da família. Lógico, entendo que toda precaução deve ser exaurida, esse vínculo deve ser bem estabelecido para que a gente não incorra e cair nessa criança 1 a 2%, porque 1 a 2% para este recém-nascido é 100% para aquela família. Então, assim, com muita cautela, essa recomendação deve ser exaustivamente trabalhada na estratégia de saúde da família para que a gente fortaleça esse segmento. Era isso que eu gostaria de colocar, porque foi por 2 vezes foi posto, né, por Denise e por Carmen, e aí me coube essa preocupação, porque muita gente está se baseando no PCDT, e esses webinars são exatamente para fortalecer o PCDT, não que não possa ser mudado, mas que a gente reflita sobre essa questão. Essa é para Carmen, tá bom, Carmen? Sinta-se homenageada. Oi? Carmen, sinta-se homenageada. Cadê, Mauro? Não estou ouvindo. Você é demais. Ué, tá aqui, ó. Não tá ouvindo? Não. Então eu botei aqui. Alguma coisa acontece no meu coração quando cruza a Avenida São João. Maravilha. Olha, Mauro, acho que você cantando tá melhor do que a música. Adorei. Vocês não estão ouvindo a música? Agora eu ouvi você cantando, maravilha. Aliás, que saudades. Que saudade a gente sentar lá no bar Brahma, lá da São João, viu? Agora tá proibido. Que maravilha. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, que é importante. E, olha, tudo isso, o PCDT, a gente está todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Tem informação da Angélica, do Gerson, que isso tudo é uma grande construção. Gestante, tratada adequadamente no momento do parto, Denise. Gestante, tratada adequadamente no momento do parto, o VDRL da criança for 2 tipos, maior do que da mãe e sem outras características. Considera sífilis gênita ou apenas criança imposta? Veio da colega Miriam, do Mato Grosso. Bom, se ela fez esse diagnóstico no momento do parto, ela já foi inadequadamente tratada, porque foi há menos de 30 dias, né? Então foi um tratamento que a criança provavelmente já está infectada. Então essa criança é para ser considerada como sífilis congênita, ela não é exposta. A mãe não recebeu um tratamento adequado, né? Vamos olhar os critérios de tratamento adequado, um deles, né, é ter recebido o tratamento até antes de 30 dias do parto. Então, essa mãe é considerada inadequadamente tratada. No momento do parto, não deu tempo de fazer nenhuma prevenção, nem tratamento da sífilis na criança. É uma criança com sífilis congênita. Deve fazer todos os exames, né, raio-x, lombar, os exames específicos, e a sorologia, acompanhar, né, para ver se ela vai responder ao tratamento, e se não tiver neurocífilis, pode fazer a penicilina cristalina ou a procaína, e se tiver a neurocífilis, ela faz a cristalina. Se não puder funcionar, muitas vezes as maternidades não têm condição de se fazer uma função lombar, trata como neurocífilis, com a penicilina cristalina. Não sei se algum comentário, Luísa? Não, pode... pode... Acabou? Sim, é para tratar como sífilis congênita. Tá? Porque no parto não deu tempo é inadequadamente tratada, não deu tempo de tratar a criança. Ela fez a dose no momento do parto, e tem que ver qual é o estágio que a mãe está para tratar adequadamente essa mãe e a parceria sexual, né? Perfeito. Só, mais uma vez, lembrando, pessoal, aproveitar, é que nesse segmento, eu tenho visto na prática algumas confusões, que essas sorologias de mãe
e de recém-nascidos, com certeza são laboratórios diferentes, muitas das vezes kits diferentes, técnicos diferentes. Então, estar atento mais uma vez. Não negligenciar, isso que a Denise falou muito, não negligenciar, deixar uma sífilis passar, mas ficar com a pulga também na orelha para poder fazer o sequenciamento correto. Porque eu tenho visto muitas sorologias que me chegam e quando eu repito no outro local é 1:2. Chega 1:2 e chega com 1:16. Às vezes você repete no mesmo laboratório, no mesmo laboratório. Às vezes tem sorologia diferente. E uma coisa que com certeza que vem, vamos passar isso ali. RPR é uma coisa, VDRL pode ser outra. A titulação, a diluição em VDRL pode ter um número. Surpreendo-se no mesmo laboratório, com o mesmo técnico, o VDRL, que é uma outra metodologia, vem com um número diferente, né? Alguém quer falar aqui? Angélica, Angélica, eu só tenho compromisso às 7h da noite, tá bom? Que acabar, eu acabo. Tivemos em linha um número rápido que passou aqui. 1.800 pessoas entraram na nossa discussão, e aí depois vão sair aí os relatórios, mas um bom sucesso. Angélica, quer comentar alguma coisa? Hein, Mauro? Isso corrigindo, foram 2.800 pessoas que entraram. Só que nem todo mundo permaneceu, porque, infelizmente, dessa vez, o som estava muito ruim, estava tendo corte, então teve uma entrada e saída várias vezes. A gente vai até que tentar ver se a gente aprimora isso na hora das conexões. Mas tem muita gente interessada em sífilis congênita. A gente não pode ficar se estendendo até às 7h, apesar do seu compromisso. Então, você faça como moderador os seus encerramentos aí. Eu vou ter uma outra sessão com os colegas daqui do Rotary do Piraí, que querem que eu fale sobre sexualidade em termos de Covid, em épocas de Covid. E aí eu um monte de besteira aqui para poder divertir os colegas. Ô, Mauro, é transar de máscara, Mauro, é transar de máscara hoje. Olha, mas cuidado, porque já foi isolado Covid em sêmen, hein? É camisinha, máscara e camisinha. Máscara e camisinha. Então, uma vez, eu só tenho a agradecer, foi um trabalho muito bonito, as meninas trabalharam muito bem, é palpitante e necessário. Também, muitas das vezes, a gente tem um tema maravilhoso, mas é um aqui, outro ali. Só para ter uma ideia, para que o pessoal tenha, assim, uma verdadeira, um dado do que acontece. Em laboratório, há mais Rio de Janeiro. Imagine um laboratório que atenda um público a mais do Rio de Janeiro. Pois bem, dos exames gerais desse laboratório, não vou citar um nome, 1,7 desses exames de teste para sífilis são positivos, são reatores. No laboratório A de Niterói, que atende basicamente medicina suplementar, não atende SUS, mas é uma população, cria planos de enfermaria e tudo, eu tenho esses dados, 4,6. Então, 4,6 de um laboratório de medicina privada a sorologia positiva para cima. Então, nós não estamos falando de um probleminha à toa. Nós temos que passar limpo para não banalizar e não colocar sífilis em quem não tem. Luísa foi a primeira a falar. Luísa, fala o seu comentário final para passar para a Denise e a gente poder voltar a Brasília para fechar o nosso evento. Parabenizar mais uma vez o Ministério da Saúde, principalmente a Angélica, aí à frente das IST, do DCCI,
estratégia de estar colocando esses seminários semanais em plena era Covid, onde todo mundo só quer saber de Covid, de hidroxicloroquina, de azitromicina, parabenizar, porque o mundo não gira só em termos de Covid. Pela Covid, a gente pode a sífilis na gestação, a gente pode ter uma falha no pré-natal mais gritante do que já existe por conta da Covid. Então, acho que foi exemplar, fantástica essa estratégia da gente estar discutindo nesses seminários semanais todo esse PCDT, esmiuçando ele em todos os seus capítulos, tirando as dúvidas dos ouvintes e, quiçá, fazendo algumas modificações no futuro. E a gente sempre modifica, né? Atualiza sempre, a cada ano, 2 anos, está sempre reformulando em busca de uma melhoria na assistência. Então, assim, parabenizar mais uma vez, agradecer a escolha do meu nome, e eu me coloco à disposição para tirar algumas dúvidas que, porventura, ainda tenham ficado, que não foram, deram tempo de serem respondidas, uma vez que tivemos 2.846 ouvintes, né? Muito bom mesmo. Agradecer a presença de Denise, a preceptoria e monitoramento de Maurinho, e vamos juntos em mais outros momentos iguais a este. Obrigada, boa noite. Denise? Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente discutir essa doença que a gente vê com bastante frequência nos hospitais, né, quem trabalha em hospital público, nos hospitais universitários, infelizmente ainda com um tratamento simples, né, e que a gente ainda pega, infelizmente, crianças que fazem o diagnóstico grande já, né, já fazem diagnóstico na fase de pré-escolar, lactente mais velho, enfim, e sempre pensar na sífilis como um diagnóstico diferencial em muitas doenças pediátricas, né, e tem esse problema da sorologia, mas eu acho que tá bastante sensível ao critério de investigar todas as crianças que foram de mães inadequadamente tratadas. Isso já sensibiliza bastante a captação dessas crianças e, assim, brigar mesmo para que o segmento seja feito bem feito, que essas crianças retornem aos serviços para acompanhamento, que tenham um atendimento tanto pré-natal quanto de puericultura de qualidade, né, que a população merece. Agradeço muito o convite e a oportunidade de ter participado e dividir um pouquinho do conhecimento e aprender também bastante com vocês, tá? Obrigada. E obrigada a todos que assistiram. Angélica, com você, a palavra. Eu só tenho a agradecer, né? Eu só tenho a agradecer a vocês a parceria. Você. Não, eu só tenho a agradecer vocês a parceria e falar que na próxima semana nós vamos ter uma semana concorrida, né? E na segunda-feira, às 16 horas, tem essa sessão extra, isso de testes, isso de diagnóstico de sífilis, mas na quarta-feira, às 16 horas, a gente dá sequência à discussão do PCDT com o corrimento vaginal. Então, semana que vem, a gente tem 2 compromissos, né? Na segunda, às 16 e na quarta, às 16. Muito obrigado, Mauro. Volto para você finalizar. Um beijo. Eu deixo aqui para as nossas meninas da tarde.